Ok, então bem-vindos todos a esse clube de leitura sobre o livro Os da Minha Rua, de Onjaki. Hoje contamos com a participação dos alunos do primeiro ano, que vão nos explicar, vão nos acompanhar nessa leitura de 2 contos do livro Os da Minha Rua. Além disso, eles vão falar sobre suas opiniões, análises, o que eles acham sobre esse livro que já eles leram, porque o livro Os da Minha Rua justamente faz parte do plano que nós fazemos de leitura na Escola de Idiomas da UCV, e eles leem esse livro no primeiro ano, ok? Então, eles já leram o livro Os da Minha Rua. Eu peço desculpas porque a professora Digna não conseguiu estar aqui, porque ela teve uma situação familiar. Mas, bom, agradecemos muito a presença de vocês e esperamos que, bom, desfrutem tanto dessa leitura e desse clube, como nós desfrutamos na preparação e também na leitura do livro, porque, na verdade, que foi muito, uma boa experiência, muito boa experiência. Então, para iniciar com o nosso clube, nós queremos entrar um pouco em contexto e falar sobre o autor. Muitas pessoas não conhecem o autor, o Jacques, e queremos que vocês conheçam antes de iniciar, pois, a leitura dos contos. Então, para isso, eu vou ter ajuda hoje nesse clube e as meninas do primeiro ano vão dirigir esse clube realmente, e a primeira que vai falar é Isabela Hummer. Então, Isabela, força. Bom dia. Bom dia. Agora nós vamos falar um bocadinho do autor do livro. Ele é um poeta e é escritor africano e é popularmente conhecido como Onjaki. Mas ele se chama Angalo de Almeida. Ele nasceu na cidade de Luanda, metrópole e capital angolana, em 1977. As suas obras foram traduzidas para muitas diversas línguas, entre elas francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e chinês. De suas obras, a traduzida para mais idiomas é A Bicicleta que Tinha Bigodes, e é uma obra infanto-juvenil. Ele utiliza os mesmos personagens e o mesmo cenário e as mesmas situações de boa parte do livro Os da Minha Rua. E também de outros livros do autor, como é o tema, a sua infância passada em Luanda durante a década de 1980. O enredo de A Bicicleta que Tinha Bigodes gira em torno de um concurso literário infantil promovido pela Rádio Nacional de Angola. A criança que escrevesse a melhor história ganharia uma bicicleta. Empolgado com o prêmio oferecido ao vencedor, o menino que narra a trama lança-se ao desafio de produzir um conto. Contudo, sem uma boa ideia, ele não avança nada na empreitada. Assim, o narrador recorre à ajuda de Isaura e de Jorge Taincao, seus inseparáveis amigos. O plano do trio Miren e aparentemente simples, mas um tanto fantasioso. Eles querem roubar um pequeno baú da casa do tio Rui, um vizinho que é escritor e possui um farto bigode. Dentro do baú há centenas ou milhares de palavras deixadas pelo escritor e que poderão ser a construção da história meninada. Essa obra foi lançada em 2011
e conquistou alguns prêmios relevantes. Isabela, tudo bem? Trajetória artística. Sim, tudo Perfeito. bem. Sua trajetória artística passa também pela atuação teatral e pela pintura. Ela estudou em Lisboa, onde se licenciou em Sociologia, continuando ali os seus estudos. Também fez um doutoramento em estudos africanos em Itália em 2010. Em 2022, o escritor foi o diretor de curtometragem Vou Mudar a Cozinha. Eu vou falar um bocadinho do curtometragem. O curtometragem é de uma mulher viúva que reflete sobre o seu passado, presente e futuro, entre memórias da família, marido e guerra. Há uma reflexão sobre a condição da mulher africana e também um olhar simbólico sobre a vida durante e após os dias de guerra. Agora, o que é que eu penso do autor? Eu gostei muito do autor, pois suas raízes sempre prevalecem em suas obras, e como isso já faz parte de seu estilo. Todas as suas obras têm em mente o seu país, Angola, e questões relacionadas com a história do seu país. Também acho curioso como a infância é um tema recorrente em seus textos e como ele consegue misturar a infância com a história de Angola. O autor consegue refletir muito bem a sociedade angolana e seu estilo de escrita leve, mas não simples. Em seus textos, ele trata de questões importantes que chegam facilmente ao coração. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, por essa apresentação tão interessante sobre o Jaque. Para as pessoas que não estão na escola com nós, queremos dizer que o Jaque é um dos nossos autores favoritos, que nós gostamos mais de ler. De fato, no departamento de português, nós lemos o Jaque no primeiro ano, o livro Os da Minha Rua, e justamente no segundo ano lemos o livro Bom Dia, Camaradas, que está aqui. Esses livros não só servem para aprender português e trabalhar a língua, mas também para que os alunos tenham uma visão do português ou da vida em português desde outra perspectiva. Nós sempre estamos vendo o que acontecia com histórias de Portugal ou do Brasil, mas aqui, através desses livros, nós conseguimos ver o que acontecia em Angola, mas desde a perspectiva dos angolanos. Então, é bem interessante e nós sempre usamos esses livros para aprender mais sobre a cultura africana. Não só lemos o Jaque, lemos outros, mas o Jaque é um dos nossos favoritos. Então, vamos continuar agora. Vamos passar justamente para o livro que nós vamos trabalhar hoje nesse clube de leitura, que é o livro Os da Minha Rua. E para isso, vocês vão ser acompanhados por Nicole, que vai falar um pouco sobre Os da Minha Rua. Então, Nicole. Olá, bom dia. Primeiro, peço desculpas porque eu não vou conseguir ligar a câmera por um problema técnico. Mas eu vou falar sobre o livro Os da Minha Rua. É uma mistura entre músicas, lugares e cheiros que estimulam as lembranças do autor angolano. Neste livro, Os da Minha Rua, publicado pela editora Língua Geral, o livro é uma coletânea de 22 contos que resgatam a infância do autor, vivida entre as décadas de 1970 e 1990 em Luanda, capital de Angola. Neste tempo, Angola tinha uma guerra civil
pela independência do país. Por esta razão, se pode observar uma mistura entre biografia e ficção. Amigos, parentes, lugares e até mesmo cheiros aparecem nos pequenos textos que podem ser lidos em separado ou capítulos de um romance. É uma obra que exalta essa época da inocência e dos pequenos descobrimentos de uma criança. Todos os contos são escritos em primeira pessoa e alguns revelam a influência da cultura brasileira no sul da África oitentista, com citações ao cantor Roberto Carlos, ao escritor Graciliano Ramos e às novelas O Bem Amado e Roque Santeiro. Os 22 contos desta obra podem ser lidos como unidades autônomas que valem por si mesmas, como se fossem contos. Uma coisa muito importante é que Hoje a Minha Rua foi lançado em 2007, 2 anos depois de outro livro premiado autor chamado E se Amanhã o Medo. Eu li o livro Hoje a Minha Rua e é um livro que pode trazer lembranças da nossa infância. Também podemos ver um pouco do que foi a guerra de Angola da perspectiva de uma criança. É um livro que vale a pena ler. Gostei muito deste livro porque eu tive lembranças da minha infância e acho que é uma coisa que todas as pessoas que leem um livro sentem. Obrigada. Muito obrigada, Nicole. Pois, o Livros da Minha Rua é um dos nossos favoritos justamente por isso, porque é muito interessante a questão da apresentação da infância e traz, ou seja, nos faz lembrar muito da nossa vida, da nossa própria vida. Então, é um livro muito bom, acho eu, como professora de português, porque faz com que os alunos eles tenham essa relação com a leitura. E isso é muito bom na hora de promover justamente a leitura. Nem sempre as pessoas querem ler. Por exemplo, aqui as meninas que estão aqui, elas gostam imenso de ler, mas tem outros alunos que não gostam de ler. Então, esse Livros da Minha Rua é muito bom, porque ao ser um livro divertido, de fácil leitura, e também que nós podemos relacionar com nossa vida, então é mais fácil ler esse livro. E disso, como falou Nicole, o livro tem esse tema da infância, das despedidas, da vida do doutor em Angola no momento da guerra civil. Então, é bastante interessante e tem muitas abordagens que nós podemos fazer. E, bom, na verdade é que é um livro maravilhoso. Então, muito obrigada, Nicole, por essa apresentação. Então, como já a Nicole falou, esse livro tem histórias. Essas histórias podem ser vistas como um todo ou também de forma separada, isolada, como contos. Então, para isso, para que você já conheça mais sobre o livro, vamos ler duas histórias do Livros da Minha Rua, que nós selecionamos previamente e vamos ler juntos aqui. Essas duas histórias estão no chat, ok? Não sei se todos têm acesso às histórias, mas vou mandar novamente, ok? E iniciar com o vô do Gica. Igualmente, eu vou colocar aqui a história na tela, para que vocês possam acompanhar a leitura. E, igual, vocês têm a leitura já, o ficheiro, ok? Então, para ler a história, o vô do Gica, vão nos acompanhar duas estudantes que são Emily Rivas e Suira da Costa. Bom dia, espero que estejam muito bem. Hoje vamos ler uma das minhas histórias favoritas, O Vô do Gica, que é uma história de Ujak sobre um menino chamado Gica, que ocasionalmente ia até sua casa para se convidar para almoçar. Um dia ele meteu na cabeça que ia pular do telhado com um guarda-chuva, pensando que seria como um paraquedas. É uma história eterna, escrita em uma prosa muito animada. Agora sim. Olá, bom dia. Eu me chamo Emily Rivas e agora vou ler o conto O Vô do Gica. O Gica era o mais novo da minha rua. Assim, o Tivas era o mais velho. Depois
Um momento. Depois, havia o Bruno Ferraz, eu e o Gica. Nós até às vezes lhe protegíamos dos outros mais velhos que vinham fazer confusão na nossa rua. O almoço na minha casa era perto do meio-dia. Às vezes, quase a 1h, às 12h15, o Gica tocava a campainha. O Endaluta perguntava à minha irmã ou ao camarada Antônio: sim, tá. Chama só, faz favor. Eu interrompia o que estivesse a fazer. Descia. O Gica come? Endalu vinha te perguntar uma coisa. Diz, hoje não quer me convidar a almoçar na tua casa? Deixei de ir perguntar à minha mãe. Entrei. O Gica ficou ansioso na porta, aguardando a resposta. Quase sempre a minha mãe dizia assim, só se fosse mesmo macas de pouca comida ou muita gente que já estava convidada para o almoço. Se a avó Chica viesse, aí trazer também a Helda, e assim já não a ia dar. Mas normalmente a minha mãe dizia mesmo sim. Eu ficava a rir. A minha mãe disse que podes. Ah, é? Ele pareceu surpreendido. E a que horas é que vocês vão almoçar? Tá bom, eu continuo. Às 12h30 minutos, dica. Então, vou pedir na minha mãe. Deixei a porta aberta. O Gica devia voltar, sem demora quase nenhuma. Gritou contente. Cá de baixo, na direção da janela do quarto da mãe dele. Mãe, a tia Cita me convidou para almoçar na sua casa dela. Posso? Podes, mas vem mudar essa camisa zoada. O Gica deu uma esquindiva. Fingiu que já tinha mudado. Veio a correr numa transpiração respirada, contente, olhos do miúdo que ele era. Fosse o melhor programa da semana dele. E eu mesmo miúdo candengue. Fiquei a pensar nas razões do Gica não gostar nada de almoçar na própria casa dele. O Gica estava habituado a muita gasosa. Nesse tempo, se houvesse gasosa na minha casa, era para dividir. Como éramos 3, eu e 2 irmãs. Quando o Gica vinha almoçar, até a divisão corria melhor. Ele, por vezes, queria fugir desse ritual. Tia Cita, posso beber uma gasosa sozinho? Sozinho bebes na tua casa. A minha mãe respondeu. Aqui divide-se. Alguém mais quer continuar esta leitura? Eu posso. Bom. Ok. Depois do almoço, o Gica disse que ia à casa dele buscar uma coisa. Eu fiquei à espera, no portão aberto. Prometeu não demorar. Voltou com a tal coisa escondida debaixo do braço e entramos rapidamente na minha casa. Subimos ao primeiro andar, fomos até o quarto da minha irmã Chi e saltamos da varanda para uma espécie de telhado. Aproximamos-nos da berma. Lá embaixo estava a relva verde do jardim. O Gica abriu um muito pequenininho guarda-chuva azul. Põe a mão aqui, ensinou-me. Agora podemos saltar. Tenha certeza, olhei para baixo. Vamos só. Saltamos. A infância é uma coisa assim, bonita. Caímos juntos na relva. Magoámonos um bocadinho, mas sobretudo rimos. O Gica tive outra ideia. Calma só, Dalu. Vou na minha casa buscar um maior. Não, Gica, desculpa lá. Vai saltar sozinho. Eu já não vou saltar mais de guarda-chuva. Nem num bem grande que tenho, daqueles da praia, anti-sol e tudo colorido tipo arco-íris. Nem esse. O Gica ficou desanimado sem outras propostas brincadeiras perigosas. Decidiu ir para casa. Ao cruzar o portão, falou ainda. Posso te perguntar uma coisa? Diz Gica.
Amanhã não queres me convidar para almoçar na tua casa? Obrigada pela leitura. O vô do Gica. Comparação com a nossa infância. A infância é uma coisa assim bonita. Caímos juntos na relva. Magoamos-nos um bocadinho, mas sobretudo rimos. Lembrar da minha infância é como lembrar de um sonho bom, onde tudo era possível. E comparando essa história com a minha infância, tem muitas semelhanças, porque tudo é cheio de travessuras e risadas. Esta história me lembra de minha infância, porque quando eu era uma menina, sempre fazia travessuras e também gostava muito de pular de um lado para outro. E muitas vezes caí fazendo isso. Mas depois inventava algo novo e não me importava cair novamente. Isso não era um impedimento para continuar jogando. E bom, este livro é muito gostoso de ler. Ler cada uma das histórias faz você lembrar pequenos momentos da sua infância, cheios de alegria, travessuras, risadas e muito mais. Eu também posso dizer que uma das coisas que me faz lembrar dessa história é que quando eu era uma menina, brincava com meus primos no jardim. Como toda criança, gostava de fazer travessuras e ser feliz. Acho que esta história é muito engraçada. Me lembra muito minha infância. Eu também gostaria de, se alguém quer falar sobre suas lembranças também de quando eram meninos. Eu gostaria de dizer que eu me identifico com isso de querer comer em um local diferente da minha casa, não pela comida, mas pela companhia, não é? Eu sempre queria comer com meus primos ou com meus amigos, não é? Então, acho que era por isso que o Gica gostava mais de comer na casa do Endalo do que na própria casa dele. Eu penso Então, também, eu penso também que nós podemos observar que sim, existem carências econômicas, mas apesar disso, eles tinham uma boa infância, apesar que sim, tem carências, o Gica tem mais carências que o Endale, mas sim, apesar disso, a infância deles foi boa. pois, Este tempo também me lembra a minha infância, me lembra a minha melhor amiga que está aqui nesta conferência também. Ela sempre queria que eu a convidara para o almoço na minha casa. Eu gosto muito do vô Gica. Sim, é minha adolescência. Na minha adolescência eu sempre ia comer na casa da Vitória. Na verdade, todo o meu quinto ano sempre foi na casa dela. imagino. E algum dos convidados tem alguma história semelhante, alguma história de infância que faça lembrar esse conto? Alguma travessura que queiram compartilhar? Olá, bom dia. Tem-me a escutar bem? Tudo bem. Pronto. Bom dia, malta da AIM. Chamo-me José. Antigamente, outrora, colega da Jéssica na universidade. Estou aqui de convidado a escutar-vos. Eu, na verdade, gostei bem muito do conto do Vô da Gica.
E pronto, acho que todos nós temos muitas histórias à volta da nossa infância que sejam assim bem engraçados. Por exemplo, eu, enquanto estava a escutar, eh, lembrei-me quando criança, que eu gostava, por exemplo, de estar em casa dos meus amigos o tempo todo a jogar, a brincar, por exemplo, também fazíamos muito aquilo de roleplay, não sei como que se diz em português agora, mas sempre lembro que nós jogávamos os Power Rangers, não sei se sabem desse programa. Então lembro que uma vez, a jogar, enquanto brincávamos com os Power Rangers, nós ficámos à frente da casa de uma vizinha a brincar. Então ali apanhámos a porta da casa dela como se fosse a entrada como é que se diz, de um refúgio, não sei que se é essa a palavra, Jéssica, seja de um local onde está o bilhão. E pronto, lembro que uma dessas cenas foi que bem engraçadinha, que quando estávamos a brincar e a olha, isto de fazer a figura de Power Rangers, a, eh, lutar um com outros. Olha, nós pulamos e caímos na porta da vizinha, então ela ficou bem zangada, furiosa, porque nós estávamos a brincar, mas foi de boa, nós fizemos por outra coisa. Então era uma das coisas que eu sempre, toda vez que eu posso, eu lembro com meus colegas, com meus amigos. E além disso, também uma das coisas que eu também gostava com eles era de tocar os timbres das portas, sabes? E nós, assim que nós tocávamos os timbres, olha, imediatamente seguir corríamos. Então era também uma das coisas que eu gostava de fazer com eles. Essas brincadeiras que acho que ficam sempre no coração e nas lembranças. Pois, muito obrigada por compartilhar essa experiência. Então, é isso que nos faz os livros, bom, particularmente o livro Os da Minha Rua, nos faz relacionar essas histórias com a nossa própria vida e nossa própria infância. E o Vô do Gica, acho eu que é um conto maravilhoso, porque é justamente o que é a infância, é nós pegar um guarda-chuva, saltar do segundo andar, cair na relva e estar tranquilos, porque é somente para desfrutar. Então, é isso. Mais alguma coisa, meninas? Ou alguém mais tem algo que queira falar aqui? Ok, então, muito Eu, obrigada. Uhum. eu queria falar sobre algo uma história que eu tenho parecida a José. É, eu lembro que os meus amigos sempre foram os meus irmãos. Eu tinha muitos amigos, então eles jogavam comigo, jogávamos basquetebol, futebol, também jogávamos muito os Power Rangers. Eles sempre deixavam ser o Power Ranger azul. Era muito bonito. Eu tenho muitas histórias com elas que eu posso compartilhar, mas são muitas. E bom, eu queria compartilhar isso com algo parecido que tinha José com isso. Eu lembrei isso quando ela estava a falar. Muito obrigada. Obrigada a você, Feliz. Bom, muito obrigada, Suíra e Emily, por essa apresentação. Carlos, quer falar? Carlos. Sim, Carlos.
Acho que... Será que o Carlos está escrevendo? Imagino. Ah, não. Bom, então vamos continuar. E agora vou fazer o seguinte conto que eu mandei também pelo chat. E esse conto se chama Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Vou mandar novamente para as pessoas que ainda não têm o conto. Então, mais um exemplo dos contos do livro Os da Minha Rua, onde os temas mais recorrentes já sabemos que são a infância, mas também tem outros temas que explorar aí no livro. E aqui no conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, vamos ver outro tipo de história. Então, para isso, nos acompanhar Vênus e Victoria. Estou mandando conto. Já está no chat. Então, meninas, quando vocês quiserem. Eu acho que já poder compartilhar em criar. Bom dia. Agora eu vou começar a ler este conto. Nós choramos pelo cão tinhoso. Foi no tempo da oitava classe, na aula de português. Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas daquela vez a história me parecia mais bem contada com detalhes que atrapalhava uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Era um texto muito conhecido em Luanda. Nós matamos ao cão tinhoso. Eu lembrava-me de tudo. Do Ginho, do presão de ar, da Isaura e das feridas penduradas do cão tinhoso. Nunca me esqueci disso. Um cão com feridas penduradas, os olhos do cão, os olhos da Isaura, e agora, de repente, me aparecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim queria dizer que íamos ler o texto tudo rajado. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da minha turma do Taiva, éramos 52 e eu era o número 51. Embora noutras turmas tente-se arranjada alcunhas para os colegas. Turma onde ninguém tinha escapado de ser acanhado. E alguns eram nomes de estigas violentos. Alguém gostaria de ler e continuar com a leitura? Eu acho que José queria ler. José, você pode ler? Ah, bom. Acho que não está agora. Pode, Luiz. Pode ler. Muitos nomes
de animais. Havia o serpente, o cabrito, o paçaca, a varrita da civeira, a Joana voa-voa, a gacela e Jaco, que era eu. Deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura. Havia o o Agostinho Neto, Escubido, e o mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora G, português, era bem porreira e nunca chegamos lhe alcunhar. Outros começaram a ler. A parte deles, no início do texto, ainda está naquela parte que na prova perguntam qual. É uma pessoa que diz que só introdução, os nomes dos personagens, a situação no geral e a marca do cão. Mas depois o texto ficava duro. Tinham dado ordem num grupo de miúdos para abundar o cão tinhoso. O miúdo tinham ficado contentes com essa ordem, assim muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso e tinha feriadas penduras. Eu sei que já falei isto, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na sexta classe, eu também tinha gostado bué dele. E eu sabia que aquele texto era duro de ler, mas Muito obrigada, nunca Luiz. pensei. Eu posso ler. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado. Alguém mais quer ler? Bom, eu vou continuar. Mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se calhar, é porque uma pessoa na oitava classe já cresceu um bocadinho mais. A voz já estava mais grossa. Já ficamos toda hora a olhar as cuencas das meninas, entaladas na gaveta. Queremos beijos na boca mais devorados. E na dança de slow, ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio. Mesmo assim em Luanda, a fazer tanto calor. Se calhar é isso. Eu estava mais crescendo na maneira de ler o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que eles mandaram matar o Cão Tinhoso com os tiros de pressão de ar era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça cheia de pensamentos tristes. Se essa professora nos manda ler esse texto outra vez, a Isaura vai chorar bué. O Cão Tinhoso vai sofrer mais outra vez e vai rebolar no tal a Rio Doguinho, que tem medo de disparar por causa dos olhos do Cão Tinhoso. O meu pensamento final não estava muito longe do que foi acontecido na minha sala de aulas. No tempo da oitava classe, turma 2, na escola Muto Jaqueleva, no ano 1990, quando Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para instigar os outros começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lindas com rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despasar o parágrafo. Não. Uma pessoa final de repente tinha medo do próximo parágrafo. Escolhia bem a voz de falar e a voz dos personagens. Olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar em qualquer momento. Era assim, na oitava classe, ninguém lia o texto do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém admitia isso. Eu sei,
ninguém nunca disse, mas bastava estar atenta à voz de quem lia e aos olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escurecidas. Olhei lá para fora à espera de uma trovada que trouxe a chuva de meia hora. Mas nada. Na terceira Victoria, parte... acho que Sim? o José agora sim está e quer ler. Ah, Podemos deixar obrigada. aqui. José, pode ler. Posso sim, com certeza. Pronto, na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés por nervoso, molhadinho, com algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou: caem chorar em maricas, então. E os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo estivesse a ser lido. Um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o cabrito se sentou. A camarada professora não disse nada, ficou a olhar para mim. Respirei fundo, levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados lá em mim. Uns tinham-se virado para trás para ver bem a minha cara, outros fugavam do nariz, tipo constipado de cacimbo. A Aina e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas e os olhos também. O Olavo ameaçou-se devagar com o dedo dele e a apontar para mim. Engoli também um cuspe seco, porque eu já tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa, antes de o ler, em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos já não têm pena do cão tinhoso e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Guinho não queria, e a Zaura não queria. Pronto, obrigado. Eu quero ler. Pode ler. Pode. A camarada professora levantou-se. Veio devagar para perto de mim. Ficou quietinha, como se quisesse me dizer alguma coisa, com o corpo dela a tão dela a tão perto. Aliás, ela já tinha dito, ao me escolher para ser o último a fechar o texto. Eu estava vaidoso dessa escola. O último normalmente era o que lia já mesmo bem. Mas, naquele dia, como aquele texto, ela não sabia que, em vez de me estar a premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do cão tinhoso sem chorar. Camarada professora, interrompi numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída. Ela mandou seguir, voltei ao texto, um peso me atrapalhava a voz. Eu não podia só fazer uma pausa do lar aos nuvens, porque tinha que prestar atenção ao texto e às lágrimas. Só depois assinou tocou. Os olhos do Glinho, os olhos da Isaura, a mirada pesão de ar nos olhos do cão tinhoso, com as feridas dele penduradas. Os olhos do Avo, os olhos da camarada professora, nos meus olhos. Os meus olhos, nos olhos da Isaura, nos olhos do cão tinhoso. Houve um silêncio como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aulas. Fechei o livro. Olhei as nuvens. Na oitava classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Obrigada, Juan, por ler. E depois de ler esta história, eu gostaria de comentar que ler é uma maneira incrível de aprender expressões, vocabulário e, em geral, uma grande ferramenta para aprender idiomas. Não precisamos ler textos acadêmicos necessariamente. De fato, histórias como esta tornam o estudo mais divertido, engraçado.
E na história temos algumas expressões que se destacam, como, por exemplo, todo de rajada, que é rapidamente, todo de uma vez. Em uma oração, podemos dizer de manhã, quando estou tarde, tenho que fazer tudo de rajada, como hoje. A segunda frase é engolir cuspe seco. Engolir cuspe seco é resistir, é suportar, fazer-se forte. Em situações difíceis, às vezes temos que engolir cuspe seco. E a terceira frase é gostar bué. Uma das minhas expressões favoritas em português é gostar muito, em grande quantidade ou intensidade. Por exemplo, eu gostei bué dos da minha rua, gostei bué das histórias românticas, eu gostei bué da história do Cão Tinhoso. E bom, eu acho que isso é tudo. Obrigada. Agora eu vou falar um pouco sobre o léxico de história, o léxico que aprendi quando eu estava a ler. Também este léxico se pode encontrar no livro. Há um glossário de termos que fala sobre o vocabulário em geral. Eu vou começar com a primeira palavra, que é camarada. Também se pode dizer colega ou amigo. Isto é uma pessoa que tem com outra ou outras uma relação de amizade. Pacasse. Pacasse é uma espécie de Angola, também conhecido como búfalo da floresta. Jaco. Jaco é um tipo de pássaro verde pequenino, também é conhecido como papagaio. Marca, um tipo de conversa ou uma questão. E, por último, cacimbo é uma estação que se caracteriza pela ausência de grandes chuvas na África. Pronto, muito obrigada. Sim, obrigada, Vênus. Também temos um fato curioso. O conto Nós Choramos pelo Cautinhoso foi escrito por Jaqui, um escritor membro da União dos Escritores Angolanos, e tem uma relação direta com o conto Nós Matamos o Cautinhoso, uma obra fundacional da literatura moçambicana moderna. E nessa história foi mostrada a situação política do tempo em Moçambique, e é isso que faz o Jaqui também, com os da minha rua, falar sobre a situação em Angola através das crianças, das risadas, dos símbolos. Esta última história é um pouco mais madura do que as outras, e eu acho que é por isso que eu gostei tanto. Mas o que vocês acham? Vocês gostaram das histórias? Gostariam de ler outras? Gostaram de Ojaki? Conheciam o autor? Eu quero saber a sua opinião. Alguém? Bom, eu posso dizer, bom, já vocês sabem que eu gosto muito de um Jaque, porque falei no começo, mas acho que cada história, por exemplo, que nós lemos no começo e agora essa de Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, acho que o que para mim é mais importante ou mais especial da literatura de Jean Jacques é essa forma que ele tem de nos transmitir essa mensagem, como se realmente a história fosse contada por uma criança. Eu sinto esse nervo quando eu estava por ler na sala de aula, e também isso de que não pode, os homens que não podem chorar à frente dos outros, e toda essa pressão que nós temos no momento, não é nesse momento em que nós temos um sentimento e estamos na frente de outras pessoas e não podemos demonstrar isso, mas quando somos crianças, e então, se nós choramos na sala de aula, imagina, de fato aí tem um menino que fala que quem chorar é maricas, não é? Então,
Tudo isso me traz muitas lembranças. Além disso, acho muito interessante como, sem ter essa intenção, porque o autor fala que ele não tem a intenção, nem em Os da Minha Rua, nem no livro Bom Dia, Camaradas, que já é um romance, de refletir a sociedade, mas indiretamente ele faz. E vejam que ele fala para a professora, camarada professora. Então, aí nós vemos como a vida dos angolanos estava configurada por uma ideologia política desde a escola, sim? Que para eles era muito normal falar camarada professora. Para as pessoas que eram mais velhas, eles falavam sempre camarada. E é uma forma de nós vermos como era essa vida que eles tinham. Então, acho muito interessante. Sulimar fez um comentário no chat. Eu gostei muito das histórias. Todas são bonitas, engraçadas e interessantes. E cada uma ensina algo diferente. Muito obrigada, Sulimar. Mais alguém tem algum comentário? Oi, oi Jéssica, oi gente. Olha, eu me lembro a primeira vez que nós limos os contos, né? Acho que é a primeira vez que um livro fez me rir tanto. Eu amei os contos, né? E achei muito similar ao contexto político que acontecia, por exemplo, as formas de expressão, de tratamento, né? Por exemplo, esse camarada, bom, como parte da nossa história também, né? E acho que é um livro tão bom, né? Para introduzir o português, não somente literatura do Brasil ou Portugal, mas acho que é muito interessante ler literatura de Angola, né? E amei. Acho que é um dos livros que o escritor, o autor, fez um bom trabalho com as emoções, as histórias, né? Acho que qualquer criança de qualquer país pode se identificar com os contos. Bom, além do contexto político, mas os contos, acho que sim. Bom, gente... Aham, Juan? Eu também achei que, para mim, é muito interessante o contexto político, muito interessante que... Eu também achei interessante que ele trata a professora como camarada. Sim, como eu estava a dizer antes, como eles podem ter uma boa infância, uma infância sim, uma infância boa, apesar do contexto político, apesar dos problemas da pobreza. E sim, o livro é uma crítica social eu penso que a sociedade angolana, porque também podemos observar muitas características misóginas, pouco homofóbicas, também racistas. Por exemplo, há um capítulo, eu não lembro bem o título, mas um pai que não queria o namorado da filha porque era mais preto que ele, apesar que ele também era preto. Assim que também é muito, há muitas críticas à sociedade angolana, em geral. Eu achei isso. Obrigada, Juan. Aqui nós temos mais um comentário de Andreina, que diz: histórias muito lindas para nos lembrar da inocência na infância.
E Sulimar fala, sim, é verdade, além de nos contar histórias engraçadas, nos mostra um pouco de sua história política, pois. Então, é um livro muito, muito bom. Nós recomendamos muito o livro Os da Minha Rua, porque gostamos, além disso, todos os que estamos aqui, que já tivemos a experiência de ler o livro, estamos imenso, e das histórias são fáceis de ler, tem algum vocabulário complexo, não é? Como já Vênus falou, tem no final do livro, tem um glossário com algumas palavras próprias do português de Angola, como maca, como matabicho, sim, que nós estudamos. E já aí podemos, além de aprender novas estruturas, também novas formas de falar em português, novas maneiras, novas visões. Então, é um livro muito, muito bom. Mais alguém tem algum comentário? Então, nós gostaríamos de encerrar esse clube de leitura sobre o livro Os da Minha Rua, fazendo uma reflexão sobre o que nós falamos ao início. O livro fala da infância, mas também fala de temas como as despedidas, a situação de Angola, mas isso já mais indiretamente, não é? As despedidas, a situação de Angola, coisas que Juan mencionou, como a situação política, a ideologia, o papel das mulheres e dos homens e das crianças na sociedade. Então, ele simplesmente vai contando como era a sua vida de criança em Angola e nós, através dessa história, vamos vendo tantas coisas que são muito interessantes. Para encerrar, nós queríamos deixar aqui um trecho do último conto do livro. São 22 histórias, como falou Nicole, e essa é a última, que se chama Palavras para o Velho Abacateiro. Já aqui nós atravessamos a infância de Jean-Jacques através de várias histórias e chegamos aqui no final, no momento em que ele tem que sair de Angola para estudar em outro país. E aqui ele fala: o mundo tinha aquele cheiro da terra depois de chover e também o terrível cheiro das despedidas. Não gosto de despedidas, porque elas têm esse cheiro de amizades que se transformam em recordações molhadas com bué de lágrimas. Não gosto de despedidas porque elas chegam dentro de mim como se fossem fantasmas mojimbeiros que dizem segredos do futuro que eu nunca pedi a ninguém para vir soprar no meu ouvido de criança. Então, com isso, nós encerramos nosso clube de leitura. Espero que tenham desfrutado tanto quanto nós. E bom, e que leiam o livro Os da Minha Rua, que é a nossa intenção. Não sei se você tem alguma pergunta, algum comentário final. Sim, eu adorei o livro em geral. Eu gosto muito de ler, mas ler Os da Minha Rua, o meu primeiro livro em português, foi incrível. E se alguém nesta conferência não sabe ler em português, eu recomendo imenso. Eu Sim, recomendo imenso ler Os da Minha Rua. eu achei que eu gosto muito dos livros políticos, com muita política, e apesar que não é um livro tão político, nós podemos observar muitas características da sociedade angolana e para mim eu achei isso muito interessante. Assim que sim, eu penso que foi muito interessante que este foi o meu primeiro livro em português. Eu também achei um bom livro por começar a ler em português. E também gostei muito do livro porque todas as histórias mostram um lado diferente da Angola e também um lado diferente do estilo de vida de cada criança. E o livro é muito bonito em geral.
Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui no clube e, bom, espero que desfrutem muito da leitura, que tenha sido uma sessão útil e divertida para todos vocês. Agradeço imenso às meninas que falaram hoje e toda a preparação que elas fizeram, o trabalho maravilhoso que elas fizeram. Isabela, que falou do autor, Nicole, que falou do livro, Suíra e Emily, que leram o primeiro conto, e Victoria e Vênus, que leram o último conto. Muito, muito obrigada, meninas. Vocês são são prova de que o esforço, não é, e o trabalho tem seus resultados. Eu queria que vocês, porque aqui o senhor Carlos, ele perguntou se vocês tinham algum nível de português antes de entrar, e eu acho que algumas sim, mas tem outros que não tinham nível de português antes de entrar. Não sei se alguma de vocês poderia comentar um pouco sobre a sua experiência de aprendizagem de português. Eu posso. Obrigada, Nicole. Bom, eu tive curso de português brasileiro antes de entrar na universidade. Eu sempre gostei do idioma, é minha língua favorita. Sempre gostei muito, muito de ler. E por isso é que eu quis fazer um curso antes de entrar. Mas meu nível ainda não era tão bom assim. E à medida que passaram os 9 meses, eu pude ter um nível muito melhor. Obrigada. Obrigada a você, Nicole. Eu também quero dizer algo sobre... Bom, eu tenho já muito tempo estudando português, eu acho que desde 2017, mas eu tinha esquecido muitas coisas porque eu passei 2 anos sem estudar nada de português e tive algum problema com a outra língua que eu estudava. Eu estudei inglês e tomei a decisão de mudar inglês para português, e eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, porque o português é uma língua belíssima, de verdade é belíssima, e eu acho que eu melhorado muito, eu melhorado muitíssimo, e era isso. Eu estava muito nervosa em começar português, porque eu não sabia nada. Eu também estava nervosa porque também entrei em português, porque mudei de idioma. Eu estava a estudar francês e sabia francês, e enfrentar um novo idioma na universidade foi um desafio que estou feliz por ter iniciado. Eu também mudei de idioma, eu também posso falar francês, e é muito interessante para mim porque eu comecei de zero e toda a minha experiência foi na universidade, mas estar aqui foi uma das melhores decisões que eu tomei também. Eu gosto imenso de estar aqui, eu gosto bué. Que bom, meninas. Bom, muito obrigada por compartilharem sua experiência e muito obrigada pelo trabalho tão bom que vocês fizeram. Então, obrigada às pessoas que participaram, que nos acompanharam aqui a ler esses contos, e qualquer pergunta que possam ter sobre o livro Usa Minha Rua, o autor Onjaki e como trabalhar esses livros, pois nós estamos aqui à vontade, ao seu dispor para ajudar. Okay? Também estão nossas meninas, que são fãs de Onjaki. Então, muito obrigada e que tenham todos um feliz dia. Muito obrigada. 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 O senhor Carlos Muito obrigada. quer nos convidar ou compartilhar com nós algum conto do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro. Eu li alguns contos dele, são maravilhosos. Amo seus contos, são muito engraçados. E sim, nós gostaríamos muito de ler. Obrigada.
Acho que seria muito legal. Obrigada, gente. Bom dia, parabéns, meninas. Bom trabalho.